Mais uma aula aí de geometria espacial e vamos falar dos cones. Os cones são os conjuntos de segmentos de reta que têm uma extremidade no ponto V e a outra em um ponto do círculo C. Então, como a gente pode observar aqui pelo desenho, fica fácil entender como nós construiremos um cone. Nós vamos colocar um ponto V que não está contido em um plano alfa e vamos traçar um círculo sobre o plano alfa e a partir daí todos os pontos, tanto na sua circunferência desse círculo quanto na parte central dele, vão distribuir pontos e vamos ligar esses pontos até o ponto V. Então, quais os elementos que a gente tem? Um plano alfa, um círculo C contido no plano alfa e um vértice V não pertencente ao plano alfa. Então, os elementos que a gente pode destacar de um cone. Temos aí o cone, onde nós temos o vértice, o eixo, a base, a geratriz e a altura. Então, quem seria a nossa base? A nossa base seria o nosso círculo C. Então, o círculo C seria a nossa base. De centro O, e ele está contido aonde? Ele está no nosso plano alfa. Além disso, nós temos o vértice. O vértice nada mais é do que um ponto que não pertence ao plano alfa. Então, o vértice aqui a gente vai dizer que é um ponto não pertencente ao plano alfa. A gente tem também a altura, que nada mais é do que estabelecida a partir da distância do ponto V e o plano alfa, que contém a base, inclusive. Então, é a distância entre o ponto V e o plano alfa. Temos o raio da base, importante aqui o raio da base. Aqui seria o raio da base, que a gente vai chamar de R. E nós temos as geratrizes. Quem são as geratrizes? As geratrizes nada mais são do que quaisquer segmentos de retas que possuem a extremidade no ponto V e a outra em um ponto qualquer da circunferência da base. Então, assim como um cilindro, a geratriz ela vai ser sempre um segmento de reta que sai do vértice e toca um dos pontos contidos na própria circunferência. Então, qualquer um desses pontos aqui ligados ao vértice mostra o que é uma geratriz. Bom, daí em diante, a gente vai trabalhar com o cone reto. O cone reto, também conhecido como cone de revolução, é um cone que é obtido a partir da rotação ou revolução em 360 graus de um dos catetos de um triângulo retângulo. E aí, neste caso, dizemos que o cateto em questão é coincidente com a reta suporte. Olha só o que vai acontecer. Se nós colocarmos aí o AB como sendo a reta suporte, então, ao fazer a revolução, nós temos que o eixo do cone continua sendo a reta AB. E a altura, a distância entre o A e o B. Esse seria o que a gente chamaria de cone reto ou cone de revolução. Basta girar um triângulo retângulo. Daí, ao fazermos um recorte nesse cone de modo meridional, a gente vai ter a secção meridiana de um cone reto. E essa secção, ela tem como característica formar um triângulo que é um triângulo isósceles. Então, olhando para a seção meridiana de um cone, podemos identificar um triângulo isósceles que possui. Olha só, esse é o formato do nosso triângulo. A gente vai ter uma base, que é o diâmetro do cone. Nós teremos uma base, que na verdade é o diâmetro do cone. Esse diâmetro do cone, ele é o D igual a 2Rs. A gente vai ter os lados, sendo a geratriz do cone. Então, os lados desse triângulo, na verdade, são as geratrizes do cone. Nós temos também a altura,
sendo a própria altura do cone. Então, esse h é a própria altura do cone. E a partir disso aí, é possível relacionar que g elevado ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais o r ao quadrado. Então, essa relação aqui é muito importante, lembrando que a gente nada mais nada menos está usando o Teorema de Pitágoras para chegar nessa relação. E aí, se o g for igual a 2r's, a gente vai estar tratando de uma secção meridiana como um triângulo equilátero. E nesse caso, dizemos que o cone é reto e equilátero. Então, quando isso acontece, o nosso cone, além de reto, ele é também equilátero. Então, basta que g seja igual a 2r's para que o cone seja reto e equilátero. Agora, vamos planificar o nosso cone para descobrir quanto vale a área da superfície de um cone. Então, ao planificar um cone, a gente vai ter a área de um setor circular mais a área de um círculo. Então, para calcular a área da superfície de um cone, teremos que calcular a área da base, que é um círculo de raio R, e a área lateral, que é o setor circular que possui raio G. Então, a nossa área da base ela é dada por πr ao quadrado. No caso ali, então, ficaria a área da base igual a πr ao quadrado. A área lateral, a gente vai fazer demonstração dela na próxima página. Então, aqui eu teria que fazer a demonstração a partir do setor circular. Então, como que seria? Pela geometria plana, a área do setor circular é dada por L vezes G sobre 2. E aí, o que a gente tem é que L vale exatamente 2πr para quando a gente tem a volta completa. Então, a área do setor circular vai ser igual a 2πrg sobre 2. Então, a gente chega que a área do setor circular ela vai ser dada por πrg. Portanto, a área da superfície lateral do cone, a área lateral vai ser πrg. Bom, se a gente já tem esses valores, a área total, fazendo aqui a adaptação para o raio sendo o R, a área lateral seria πrg. E aí, a gente pode fazer que a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Fazendo os arranjos necessários, a área total vai ser dada por πr ao quadrado mais o valor de πrg. Então, a área total vai ser dada por πr, que multiplica R mais G. Essa seria a área total de um cone circular. Fazendo a adaptação para o raio sendo R, a área total, então, vai ficar πr, R mais G. Então, essa seria a forma de calcular a área total de um cone que tem as características do raio sendo o R. Daí, o volume do cone, a gente vai trabalhar de novo com a ideia de utilizar o princípio de Cavalieri. Então, para determinar o volume de um cone, podemos partir de uma pirâmide e um cone com a mesma altura e as bases equivalentes em um dado plano alfa. Então, quando a gente faz isso, a gente faz a comparação e aí, usando o princípio de Cavalieri, a gente tem que a área da pirâmide vai ser igual à área do cone. Mais a área da pirâmide, a gente sabe que é 1/3 da área da base vezes a altura. E isso vai ser também igual à área do cone. Só que aí a gente sabe que a área da base do cone é πr ao quadrado. Então, a área do cone, da base do cone, vai ser πr ao quadrado. E aí, quando a gente faz
o cálculo do volume do cone, a gente vai encontrar que o volume vai ser dado por 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Então, é assim que a gente calcula o volume do cone. Então, lembrando que é importante a gente estabelecer que, ao trabalharmos com o princípio de Cavalieri, a gente está dizendo que, se as áreas são equivalentes, então a gente pode falar que, no caso, o volume vai ser equivalente, trocando a área que era de um polígono qualquer, agora pela área do círculo, que seria πr ao quadrado. Então, 1/3 de πr ao quadrado h, ou simplesmente dizer que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura, assim como era da sua pirâmide. Tronco de cone. O que acontece com o tronco? Na verdade, o tronco de cone ele é fruto de um corte, de uma secção de um plano alfa, que é paralelo ao plano que está contendo a base AB. Então, quando é feito isso, nós temos a subtração de um cone menor, e o que sobra dessa figura é o tronco do cone. Esse tronco do cone vai ter uma área A1, que é original do cone que foi recortado, uma área A2, que é justamente a secção do corte, e temos a geratriz do cone, que liga uma circunferência A do plano da base com o plano alfa que foi recortado. E a distância entre esses dois planos a gente chama de altura. Então, nós temos o A1, que seria a nossa área maior, ou área da base maior. Nós temos o A2, que seria a área da base menor. O H, que seria a distância entre as áreas. E também nós temos a geratriz do tronco, que nada mais é do que o segmento de reta que possui a extremidade na circunferência da base maior e a outra extremidade na circunferência da base menor. Então, seria mais ou menos isso aqui, e para qualquer ponto que a gente fizer aqui, a gente tem uma nova geratriz. Então, a geratriz seria um segmento de reta que liga uma circunferência à outra nas bases do nosso tronco de cilindro. Bom, a área da superfície do tronco de cone, ela é calculada a partir desta figura. Então, podemos perceber aí que, na verdade, o que a gente vai ter que fazer é calcular a área do setor menor, depois do setor maior, e depois fazer a subtração. Então, a gente sabe que, ao fazer esse cálculo, a área lateral, a gente já calculou, seria πr mais r' que multiplica g. Então, essa seria a área lateral. E aí, fazendo a área total, a gente chega que seria a área da base mais a área da base maior mais a área lateral. Quando a gente faz essa conta, a área total vai ser nada mais nada menos que π, que multiplica R mais R', vezes o G, mais R ao quadrado, mais R' ao quadrado. É assim que a gente faz a área total do tronco de cone. Então, uma formulazinha grande que a gente não pode ficar aí e deixar passar desapercebido. Por fim, a gente vai falar do volume do tronco, e aí, nesse caso, a gente não vai fazer demonstração, vai só apresentar essa fórmula, onde a gente tem o tronco estabelecido com o R e o R', uma altura H e a geratriz G. Então, o volume do tronco ficaria πh sobre 3, que multiplica R ao quadrado mais R' ao quadrado mais o produto
errão, errinho. Bom, e é isso, pessoal. Vou te desejar aí bons estudos, dizer que nós acabamos de ver aí mais um sólido da geometria espacial e, mais uma vez, reforçando a ideia de que vocês podem continuar aí acessando pelo app, acessando aí pelo computador, para a gente poder chegar no resultado que é a aprovação nos melhores vestibulares do país e principalmente aí com foco para o Enem, tá? Grande abraço e até a próxima.